Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele pega as nossas orações. Vem um anjo, Ele pega as nossas orações e leva diante de Deus. Mas a nossa adoração, ela sobe como incenso. O Senhor não ouve a nossa adoração, Ele sente a nossa adoração. Então tenha certeza que o Senhor sentiu a tua adoração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo. A ti a honra e a glória, Pai. Louvado seja. Amém, irmãos? Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Versículo 24. Amém? Glória a Deus. E no dia imediato, irmãos, vamos fazer o seguinte, ficam todos de pé em nome de Jesus. Reverência à palavra. Amém? E no dia imediato, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava. Os estavam esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, como disse o louvor, Senhor amado, a ti a honra e a glória e todo o louvor, Pai. Tu, Senhor amado, é o conhecedor de todas as coisas, Pai, e principalmente do nosso coração. Tu sabes de tudo que passa aqui dentro, coisa que o homem nenhum homem nessa terra consegue discernir aquilo que o Senhor está discernindo, Pai. Talvez nós achamos que nós precisamos de alguma coisa, mas o Senhor está vendo que nós precisamos de outra coisa. Porque às vezes aquilo que nós achamos que é remédio não é, mas o Senhor sabe aonde colocar o remédio e que remédio nós precisamos. Por isso, nesta noite, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Deus, pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu fui ontem eu fui ministrar numa igreja, e o pastor, ele me perguntou como que estavam os cultos aqui na nossa igreja, porque aos olhos dele, ele falava que como tem raliado, né? Como que tem diminuído os irmãos na igreja, né? Nos cultos, culto de ensino, culto de oração. Irmãos, eu fiquei muito feliz em dizer para ele que Deus está derramando um avivamento na nossa igreja. Parece que não, mas eu fico feliz, irmão Mateus, toda terça-feira que nós estamos aqui reunidos nesse lugar, no culto dos homens, pastor Roberto, eu vendo como que Deus está derramando um avivamento na vida desses jovens. Porque, irmãos, vou falar olha, 90% da Umasbrac é composta pelos jovens. Amém, irmão Ronaldo? Composta pela Jubrac. Irmãos, faz 2 terças-feiras que o nosso irmão Isaac não consegue pregar, pastora Rubi. Ele está com um tema tão forte
E ele lançou um tema, e nós começamos a debater naquele tema. E eu comecei a entender e ver como que esses meninos estão afiados e estão buscando a presença de Deus. Como que esses meninos estão buscando a palavra de Deus. Estão se dobrando a isso. Isso é avivamento. É um fogo no coração desses meninos, um fogo que arde, que está ardendo a busca. Eu pude ver nosso irmão Daniel, ele falando acerca de buscar experiências com Deus, irmão Kleber. Experiências com Deus. Coisas profundas. E convidando os jovens a buscar, a viver esta experiência maravilhosa de Deus. Querendo mergulhar, isso é avivamento. Isso é transformação, isso é maravilhoso, irmãos. E eu pude falar para aquele pastor, eu falei assim, olha, Deus está derramando algo maravilhoso. E nós temos contemplado com grandes coisas Deus tem feito nesse lugar. Em cada departamento. Que culto maravilhoso foi aquele do sábado, pelo amor de Deus. Que culto tremendo que foi aquele culto da UFEBRAC. Meu Deus. Que lindo que estava aquilo, irmão. Lindo, 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 lindo. Ainda até elogiei a pastora Rúbia, que entrada, ela fazendo a chamada ali. Que lindo que ficou, irmãos. Lindo. As irmãs tudo ali, arrumadas, se preocupando. Você vê as irmãs orando. E aí como que o diabo não vai vir? É levantar para cair, mas é lindo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos. Às vezes nós esperamos um avivamento, acontecer um avivamento mundial. Aonde que o mundo inteiro, mas irmãos, vamos ver o avivamento que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos sentir aquilo que Deus está derramando no meio da igreja. Irmão, se tem um tempo que nós temos que fazer, o tempo de nós nos reunirmos para buscar a Deus. O tempo que nós temos que fazer é reunir para buscar ao Senhor. A igreja de Atos estava reunida, irmão Kleber. E qual que era o propósito? Buscar a presença de Deus. E a palavra diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Porque a igreja estava reunida em um propósito. E Deus ia depositando as pessoas, ia trazendo as pessoas. E a igreja ia crescendo absurdamente sobre a terra. Aquele mover nos alcançou. Aquele mover que começou lá na cruz do Calvário. E foi derramado sobre aqueles 120 homens e mulheres que estavam reunidos. E foi alcançando e esparramando por toda a terra. Porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. De não deixar ninguém de fora. Que ninguém fique de fora desse mover. Quando no livro de Salmo 133 vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, que é como o óleo precioso que desce sobre a barba, e desce sobre as vestes e molha todo o corpo de Arão. É o óleo descendo sobre a cabeça e não deixando ninguém de fora. Ninguém pode ficar de fora do mover de Deus. Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus amigos, dos teus parentes, como fez aqui em Atos 10. Eu fiquei impactado, irmão Ismael, com essa mensagem, porque há muito preguei sobre ela, muito estudei, já li, mas quando o Senhor falou comigo, nesse versículo 24, de Atos 10, eu fiquei impactado, irmão Renato.
Porque Deus tinha visto e ouvido. Visto a vida, o caminhar de Cornélio, mas ouvido as suas orações. Cornélio não era um judeu. Cornélio ele era um gentil, um centurião da corte italiana. Um homem piedoso, que fazia esmola e temia Deus, não somente ele, mas toda a sua casa. E a Bíblia diz que de contínuo fazia as orações a Deus. Isso está lá no versículo 1 e no versículo 2. E no versículo seguinte, a Bíblia vai dizer que, beirando as 3 horas da tarde, quase as 3 horas da tarde, a hora 9, ele teve uma visão de um anjo, enviado por Deus. Dizendo a ele que Deus tinha ouvido as suas orações. E que Deus ia derramar algo maravilhoso, e Deus ia fazer algo tremendo na vida daquele homem. Mas ele primeiro tinha que chamar Pedro, que estava na casa de Simão o curtidor, na cidade de Jope. E eu acho isso interessante porque Deus manda chamar Pedro. Enquanto que Deus está trabalhando no coração de Cornélio, que Deus está ministrando, Deus está falando com Cornélio, num outro tempo, em um outro horário, em um outro dia, quando os mensageiros estão saindo, estão de caminho de Cesareia para a cidade de Jope, Deus começa a trabalhar também no coração de Pedro. Pedro está mais ou menos ao meio-dia, ele sobe para a oração, próximo ao meio-dia. Fala que é a 6ª hora, né? Se a primeiro horário é 6 horas da manhã, então quer dizer que a 6ª hora é meio-dia, né, Kleber? Metade do dia, o último horário é 6 horas da tarde. Então, irmãos, aproximadamente ao meio-dia está Pedro orando, quando ele é arrebatado em sentido e tem uma visão de um lençol que desce atado pelas 4 pontas, com muitos animais impuros, que judeu não come. E eu acho isso maravilhoso porque Deus deu essa visão para Pedro. Deus, irmãos, Ele conhece todo aquele que Ele chama. Deus, Ele conhece o coração e o caráter de todo aquele que Ele chama. Deus, Ele conhece o teu caráter, Kleber. Ele sabe quem que você é. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o jeito que você anda. Ele sabe o que você pensa a respeito das pessoas. Ele sabe de tudo. Ele sabe por que te chamou. E Ele te chamou, Ele te conhece. Ele te conhece, Mateus. Ele sabe quem que você é. Por exemplo, se o Kleber tiver um problema com o Mateus, e Deus quer falar alguma coisa com o Mateus, e Deus quer usar o Kleber para falar para o Mateus alguma coisa, e ele sabe que se de repente o Mateus, chegar nele para conversar, e ele não vai querer dialogar com Mateus, certo? Ele não vai querer trocar uma ideia ali com Mateus, porque ele tem uma coisa que o impede, assim como Pedro tinha uma coisa que o impedia também de se relacionar com o gentil. E Deus sabia muito bem que Pedro tinha uma dificuldade para se relacionar com o gentil, porque não fazia parte do rol
do povo, aliás, do povo de Jerusalém, do povo judeu. E Pedro era um judeuzão, irmão. E ele tinha uma dificuldade, Deus sabia da dificuldade que ele tinha. Então, sabendo Deus que o nosso irmão Kleber tem uma dificuldade com o Mateus, por cargas d'água, e na igreja não tem que ter isso em nome de Jesus, porque se proceder isso é diabólico, é satânico. E fica aí uma deixa, irmão, se você tiver alguma coisa contra teu irmão, entenda que isso não procede de Deus, é o diabo que tem ministrado no teu coração, para trazer divisão no corpo. Então, se você tiver alguma coisa, vai lá pedir perdão para ele, viu? Vai reatar as alianças, vai engolir o seu orgulho, e vai lá abraçar o seu irmão, irmãos. Porque você pode ser impedido de ser abençoado por causa dessas coisas. E a Bíblia fala que Deus nem ouve a tua oração se você tiver alguma coisa contra seu irmão. Então, se você tiver alguma coisa, então tem alguma coisa entre, não estou falando que tem não, irmãos. Os dois é até parente. Os dois é parente, você percebeu pelo nariz, irmão. É brincadeira à parte, só para quebrar o gelo, irmão. Não é que o Kleber é narigudo, não tem nada a ver com isso, irmão. Já vai me perdoando aí, benção. Ô, glória. Então, irmãos, se tem que acontecer alguma coisa, Deus vai enviar um anjo, vai enviar uma mensagem para o Kleber, para especificar o que ele quer falar, porque se for uma mensagem direta, ele não vai lá, ao ponto de que, na hora que o lençol desce atado pelas 4 pontas, o Senhor tem um simbolismo, tem uma representação aquele lençol, aqueles animais têm uma representação, de animais impuros, coisa que judeu não come, não põe na boca. E quando o Senhor fala mata e come, ele vai retrucar com Deus dizendo, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca, e o Senhor sabe disso. E a visão se repete por algumas vezes. A visão se repetiu por algumas vezes. E aí o Senhor vai dizer, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Porque a vontade de Deus era que Pedro fosse lá na casa de Cornélio. E aí quando os mensageiros chegam na casa de Simão o curtidor, e vai perguntar onde que mora o Simão, aonde que está Pedro, o Espírito Santo de Deus, porque ainda Pedro está mastigando aquela visão. Pedro ainda está refletindo sobre aquela visão. Na minha tradução aqui vai falar que ele está ainda duvidando daquilo que está acontecendo. Porque Pedro não está entendendo a mensagem. Pedro não está entendendo o porquê daquela visão. Mas aí quando os mensageiros chegam na porta, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus fala no coração dele. Segue esses homens. É atrás de você que eles vão perguntar. Quando ele chega na porta e abre a porta, pergunta, e ele vai se identificar, Pedro vai dizer, é comigo. Esse porquê, essa mensagem, esses homens estão aí por minha causa. E como que já era um pouquinho tarde, eles ficaram e no outro dia eles partiram. Porque os homens também vão explicar, olha, o Cornélio, um homem piedoso, simpatizante da fé judaica, um homem íntegro, temente a Deus, teve uma visão. E ele está pedindo, e o anjo mandou vir te buscar. Eu não sei o que está acontecendo, mas você tem que ir lá com ele. Aí Pedro acolhe eles para dentro de casa, e no outro dia eles partem.
Quando ele chega na casa de Cornélio, no outro dia, quando ele chega em Cesareia, ele está chegando em Cesareia, e aqui que eu acho tão interessante, porque Cornélio, irmãos, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, pastora Rubi. Porque Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada sem sentido. Deus não faz nada porque, eu quero fazer porque eu acho isso aqui tão legal e eu vou fazer. Não, Deus não faz nada sem propósito, irmão. Tudo que Deus faz tem um propósito e tem um sentido. Como tem um sentido e um propósito de você estar aqui nesta noite. Então Deus tem um propósito na vida das pessoas que Ele chama, e um propósito porque que Ele aparece, e Cornélio entendeu isso. Deus vai derramar algo maravilhoso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E o que eu acho interessante é o que aquele homem fez. A bênção era para quem, pastora Rúbia? Não era para Cornélio e para sua família? Não era isso, igreja? A bênção não era para a casa de Cornélio e para sua família? Mas se a bênção é só para a minha família, peraí. Deus não especificou que Ele vai derramar só na minha família. Ele falou que Pedro vai vir aqui para explicar alguma coisa para nós aqui. E se Pedro vai vir aqui, alguma coisa tremenda da parte de Deus vai acontecer. Então, se alguma coisa tremenda da parte de Deus vai acontecer, então não faz mal eu chamar meus amigos. Não faz mal eu chamar os meus irmãos, os meus tios, os meus avós, os meus parentes. Não faz mal. Vou convidar todo mundo. Porque eu sei aonde que Deus está, alguma coisa tremenda vai acontecer. E se Deus vai derramar alguma coisa sobre a minha vida, eu também quero que eles sejam abençoados. Eu também quero que os meus amigos sejam abençoados. Eu quero que meus tios sejam abençoados. Então eu vou compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder. Eu vou espalhar as boas novas. Eu vou falar, olha, o culto vai ser maravilhoso lá na minha casa. Vai na minha casa, porque Deus vai derramar algo poderoso lá. Mas o que eles vão fazer na tua casa, Cornélio? O que vai ter lá? Eu não sei. Mas Deus falou que vai vir um homem de Deus aqui e vai derramar um poder tremendo. Ele vai falar alguma coisa e Deus vai se mover. E o culto vai ser maravilhoso. O culto vai ser tremendo. Aleluia. Então Cornélio saiu dividindo, Kleber. Irmã Nair, ele foi chamando os seus amigos, seus parentes mais próximos. Os seus parentes e amigos mais próximos ali, aquelas pessoas, ele foi chamando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Foi chamando. Aleluia. E aí Pedro está chegando na casa de Cornélio. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Pedro chega na casa de Cornélio, quando Pedro chega, Cornélio vai se lançar aos pés de Pedro. E aí Pedro levanta Cornélio e fala assim, não faça isso, porque eu sou homem igual a você. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós somos ministros e despenseiros de Cristo. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1. Que todo homem nos... Que todo homem nos considere como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém? E eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque quando Pedro faz essa ação, o que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, eu só sou ministro. Eu só sou servo.
Eu só sou o enviado. Mas quem vai fazer a obra não sou eu. Quem vai fazer a obra na vida de vocês é Deus. Eu só sou homem, mas é Deus quem vai fazer a obra. É o Espírito Santo de Deus quem vai fazer o que tem que fazer. Eu só sou um enviado. Mas se Ele me mandou aqui, então quer dizer que Ele vai fazer o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir nesse dia. E aí Cornélio se levanta, e o que eu acho tremendo, aleluia, e o que eu acho tremendo, irmãos, é que quando Pedro está conversando com Cornélio, e aí ele vai pedir explicações para Cornélio, por que ele foi ali. Cornélio vai explicar para ele. E aí Pedro vai dizer, aí a Bíblia vai dizer que quando Pedro abre a porta, irmão, ele fica admirado de tanta pessoa que tem dentro da casa. O tanto de pessoas que tem dentro daquela casa, irmão. Que não era uma, duas, três, quatro, cinco, era muita pessoa. Era muita pessoa, era um número imenso de pessoas que estavam dentro daquela casa. Porque Cornélio fez um papel evangelístico. Cornélio falou assim: eu não sou egoísta. Se Deus vai derramar sobre a minha vida, Ele também vai derramar sobre a vida dos meus. Irmãos, é aqui que eu fiquei tão admirado do que Deus falou comigo. Irmãos, entende uma coisa? Você acredita que Deus está nesse lugar? Você acredita que Deus está derramando cura sobre esse lugar? Você acredita que Deus derrama libertação sobre esse lugar? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece alguma pessoa que está enferma? Hã? Você conhece alguma pessoa que é viciada nas drogas? No alcoolismo? Na prostituição? Eu quero fazer uma outra pergunta. Quantos aqui crê que foi liberto por Jesus? Eu creio. E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês: se você sabe que Deus está aqui, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se você sabe que Deus nesse lugar derrama cura, libertação, restauração, transformação, batiza com o Espírito Santo, qual é a nossa dificuldade de convidar pessoas que estão sofrendo de tantos males? Qual que é o nosso problema? Que dificuldade nós temos com isso? Se você entende que Deus não te chamou aqui para esse lugar e não foi à toa, e nós estamos aqui em poucas pessoas, irmãos. Nós começamos o culto aqui falando de um avivamento que Deus está derramando, e que isso é maravilhoso, e realmente isso está acontecendo. Irmãos, por que nós não convidamos as pessoas para vir no culto? Nós estamos em poucas pessoas, meu querido. Você já convidou teu patrão, teu amigo de trabalho? Você não precisa fazer muito, não. Você pode fazer o convite e jogar no peito de Deus. E jogar toda a responsabilidade no Senhor. E aí você vai me falar que base teológica você tem para falar isso?
Que base teológica tinha aquela menina na casa de Naamã? Que só lançou uma palavra e não foi nem para Naamã, foi para a esposa dele. Dizendo, se esse homem tivesse lá em Israel, ele seria curado da lepra. O homem de Deus que está lá curaria ele dessa lepra. Que base teológica teve essa menina para falar sobre esse assunto, irmão? Que mover poderoso que teve essa menina. Que mover poderoso teve Filipe quando chamou Natanael e disse, eu encontrei aquele em quem Moisés escreveu na lei. E aí Natanael vai perguntar para Filipe, quem é? Eu falei, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele, olha só, olha o chamado, olha o convite. Vem e vê. Aí a ação do Espírito Santo, aguçando o desejo daquele que nos ouve. Eu vou lá. E quando ele chegou lá, ele nem abriu a boca. Jesus olhou para ele, lá vem um judeu, olha lá, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não tem falsidade nele. E aí ele vai falar, mas de onde o senhor me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Era algo que somente Natanael sabia. E Natanael ficou surpreso, mas quem te falou esse mistério? Paz, pode ficar tranquilo, eu sei de todas as coisas. Eu sou um conhecedor de todas as coisas. E aí Natanael falou assim, mestre, que maravilhoso! E aí o Senhor vai falar assim, você ficou admirado por isso, rapaz? Agora você vai ficar admirado mesmo. Quando logo vocês começarem a ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Irmãos, convida, irmão. E deixa que Deus faz o resto. Convida e deixa que Deus faz a obra, irmão. Só abre a tua boca e fala assim, vamos lá na igreja, meu querido. E nós não queremos encher a igreja não, irmão. Nós não queremos igreja cheia para ter números e contar assim, nossa, minha igreja tem 300 membros sentados no banco e 400 dizimistas. Se tem 300, 400 dizimistas, ô louco, que bênção! É maravilhoso! Mas não é essa a nossa intenção, igreja. Nós não temos a intenção, irmão Mateus, de ver números de igreja. O que nós queremos é ver pessoas salvas. É ver pessoas salvas, pessoas abençoadas no banco da igreja. Pessoas que vão morar no céu, igreja. Essa é a visão do povo de Deus. Aleluia. E eu acho isso tão maravilhoso, irmão. Porque nós temos perdido essa essência. Nós temos nos esquecido dessas coisas. Se você fazer uma análise sobre a tua própria vida, quantas pessoas você convidou para vir na igreja esse mês? Esse mês. Vamos lá, você convidou seu pai? Convidou sua mãe? Convidou os seus irmãos? Você convidou os seus amigos? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus essa semana? Aleluia. Você já chegou a dizer hoje, o culto hoje vai ser tremendo. O culto hoje vai ser maravilhoso. O culto hoje vai ser poderoso. Porque vai ter um pregador abençoado lá, não, porque Deus vai estar lá naquele lugar. E eu acho tremendo isso, irmãos, porque olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a pregar na casa de Cornélio, Pedro começa a dizer quem era Jesus. Como que Jesus foi chamado. Por qual motivo ele foi chamado.
o que Jesus fazia e o que ele pregava. O que aconteceu, aleluia, com Jesus quando ele foi morto, ressuscitado ao terceiro dia e subiu aos céus. E ele começou a testemunhar, e nós somos testemunhas destas coisas, porque nós participamos destas coisas. A Bíblia vai dizer que Pedro não está nem terminando a mensagem, porque a Bíblia vai falar assim: ainda Pedro estava falando. E eu gosto dessa expressão, quando caiu o Espírito Santo sobre aquele lugar. E a Bíblia vai dizer o seguinte, em outras traduções, e foi derramado o Espírito Santo. Mas eu gosto dessa expressão caiu, porque é de repente, quando você não espera, quando você nem imagina, o Espírito Santo vem e toma toda a casa. E a Bíblia vai dizer que fora cheio do Espírito Santo todos aqueles que ouviram a palavra que Pedro pregava. Todos aqueles que Cornélio chamou foi abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe por que a tua família não é abençoada? Por tua culpa, por tua causa. Poxa vida, Mar, matou a mensagem. Eu queria dar um glória aqui agora. Que todo pregador espera é que alguém vai dar um glória. O que é importante para um pregador é que você entenda a mensagem. Deus está com uma responsabilidade sobre a nossa vida. A primeira, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. A Bíblia diz que Jesus deu instrução aos seus discípulos, certo? Amém? Depois que Jesus dá instrução para os seus discípulos, ele sobe aos céus, amém? Ele é elevado aos céus. Em Atos 1 vai dizer que ele foi cerrado pelas nuvens. Mas naquele momento ele sobe aos céus, amém? E quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que os discípulos saíram pregando a palavra. E quando os discípulos saíram pregando a palavra, quem cooperava com eles? O Senhor. O Senhor cooperava com eles. Quando eles abriam a boca, quem operava o milagre era Deus. Quando eles estendiam as suas mãos, já não era mais as mãos deles, agora é a mão de Deus. Vocês estão entendendo? O que Deus quer fazer conosco? O que Deus quer fazer através da sua vida? O que Deus quer fazer dentro da tua casa, com a tua família, com a tua esposa, com seus filhos, com seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, no seu ambiente de trabalho. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para frutificar, meu irmão. Você foi chamado, aleluia, para gerar filhos. Deus não deu uma igreja estéril. E é aqui que eu quero orar, irmãos. Fique de pé. E a oração é: eu estava ali no fundo e Deus estava ministrando muito forte no meu coração, para orar pelas mãos, e orar para que a esterilidade saia do meio do povo de Deus. Porque Deus não trouxe esterilidade, nós não somos infrutíferos. Ninguém nesse lugar é infrutífero. Nós somos chamados para dar fruto. Aleluia.
Por isso, onde você estiver, feche os seus olhos. Cornélio, ele fez um chamado maravilhoso. E olha que Cornélio não era um homem cheio do Espírito Santo. Cornélio não era um homem de grande eloquência. Cornélio só tinha o desejo que pelo menos os seus fossem abençoados. Eu tenho a certeza que se Cornélio tivesse chamado os seus vizinhos, se Cornélio tivesse chamado o pessoal da rua, se Cornélio tivesse chamado qualquer tipo de pessoa para entrar dentro da sua casa, aquelas pessoas iam receber aquele poder tremendo de Deus. Porque a mesma bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida, também vai derramar sobre a vida daqueles que estão em sua volta. Quando Deus, Ele quer encher uma pessoa, Ele quer encher não para aquela pessoa ficar cheia, Ele quer que aquela pessoa transborde. Por isso, estenda as tuas mãos para frente. Estenda as tuas mãos para frente. E nesse sentido aqui, ó, não faz assim, não faz assim, assim, como que você estivesse recebendo. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite que tem uma unção de Deus descendo sobre a tua mão, e toda a esterilidade, toda todo ser infrutífero vai cair por terra na tua vida. E a partir de hoje você vai começar a dar frutos. Você vai começar a dar fruto aonde você foi plantado. Mas Mário, eu fui plantado lá no meu trabalho. É lá que você vai dar fruto. Mário, eu só fico dentro de casa. É ali que você vai dar fruto. Mário, eu não consigo, eu só converso com uma, duas pessoas. É com essas duas pessoas que Deus vai te usar. Aleluia. Tem uma unção de Deus descendo sobre a tua mão, quebrando toda a esterilidade. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa diante dos homens. Deus vai começar a usar jovens, crianças, velhos, vai começar a usar pais, homens. Deus vai começar a usar pessoas aqui neste lugar com poder poderoso para ganhar vidas. Aleluia. Espírito Santo de Deus, toca nas mãos de cada pessoa que está agora com as mãos estendidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja quebrado neste lugar toda a esterilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo ventre que não dá filhos e filhos espirituais, seja quebrado agora esta maldição em nome de Jesus. Senhor Jesus, está aqui as nossas mãos diante de Ti. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se colocou prontificado diante de Ti, quando ele ouviu a sua voz ecoando, Pai: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Senhor amado, da mesma forma, nossas mãos estão aqui diante de Ti, Senhor. Meu Pai querido, usa, Senhor amado, as nossas mãos, Senhor amado, como ferramentas do Teu Evangelho. Senhor amado, eu também peço, Senhor amado, toca nos lábios, que os lábios aqui sejam destravados, Pai. Pai querido, como Jeremias um dia disse, Senhor querido: eu só sou apenas uma criança e eu não sei falar. Não fique com medo, Jeremias, porque eu vou falar através de Ti, Jeremias. Deus vai te usar lá na escola, jovem. Deus vai te usar no teu trabalho.
senhores e senhoras, irmãos e irmãs, há uma unção poderosa neste lugar, chamado frutificação, pais de filhos espirituais. Nós vamos começar a gerar de uma tal forma, aleluia, que a cidade de Olímpia vai saber que existe uma igreja viva nesta cidade. Aleluia, aleluia. Senhor da glória, usa, Senhor amado, homens e mulheres. Meu Deus, usa, Senhor amado, jovens e crianças. Meu Deus querido, por esta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde estiver o enfermo, onde pôr essas mãos, eles vão ser curados. Aonde abrir a boca e tiver um endemoniado, essa pessoa vai ser liberta. Aleluia. Enche, Espírito Santo, a cada vida nesta noite e capacita para esta obra, para este chamado missionário, para este chamado evangelístico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não haverá boca fechada nesta cidade, não haverá boca fechada neste lugar. Aqui tem uma igreja viva que gera filhos. Aleluia, aleluia. Aviva, Senhor, aviva a tua obra, Pai. Aviva esta geração, meu Deus. Aviva, Senhor, em nome de Jesus.